gerir o caixa da empresa? É uma das dúvidas que eu recebo diariamente via Instagram, muitas vezes até em comentários aqui em vídeos, o pessoal que me chama. E o que que a gente pode fazer para literalmente dobrar o caixa da empresa? Antes disso, se inscreve aqui, ativa o sininho e já compartilha esse vídeo com quem precisa dobrar o caixa da empresa. Bora lá? Então, uma das coisas que eu vim comentando é as pessoas se enrolam muitas das vezes nas finanças empresariais. E o que que a gente vê como essa dor dentro das empresas? Nas empresas que a gente vem passando, muitas vezes o problema financeiro não é empresarial. O maior desafio do empresário no Brasil hoje é segregar o prolabore, por exemplo. O que que é pessoa física, o que que é pessoa jurídica? Quais são as despesas da pessoa física, quais são as despesas da pessoa jurídica? Vou pegar um caso bem típico que já gera problemas. Eu sou empresário, eu tenho um carro que eu uso o carro para trabalho e para passeio. E aí, como é que eu faço a divisão da manutenção, da gasolina, da... de todas as despesas do carro? Ou o seguinte, eu vou num jantar que eu estou indo com a minha família, só que esse jantar pode gerar negócios. Esse jantar ele é um jantar de negócios. Essa parada é pessoa física ou pessoa jurídica? Cara, às vezes vai dizer assim, meu, mas isso é tão irrisório. Não, cara, é o começo do problema na sua empresa. Porque muitas vezes tu começa a misturar essa pessoa física e pessoa jurídica, e uma das várias empresas que a gente vem passando, o grande desafio do empresário é, cara, eu não tiro nada durante o mês, e no final do mês não tem saldo, não tem lucro, não tem saldo de caixa. Só que nesse não tirar nada dele durante o mês, ele pegou todas as despesas da casa, que ele tem, tira lá, se quando a gente começa a somar, tem valores ali que muitas vezes é 20% do faturamento da empresa que ele tira para benefício próprio, para ele não recebeu nada. Porque ele não viu o dinheiro saindo, ele não sentiu a dor do dinheiro ter vindo e ter ido. É despesa da empresa, não é despesa da casa. Muitas vezes isso gera problema lá no casamento do cara, da família. A família começa a ter discussões porque pô, a gente trabalha, não vê a cor do dinheiro, mas cara, o carro do ano que está na garagem é a cor do dinheiro. Aquela alimentação diferenciada dentro de casa é a cor do dinheiro. E muitas vezes a gente se perde nisso. E um dos conselhos que eu dou é, cara, se você não segrega ainda a sua gestão financeira pessoal da empresarial, cara, a primeira coisa que você precisa fazer nesse exato momento, finaliza esse vídeo e vai para cima desse ponto. Você precisa fazer essa transição. E se você não consegue fazer essa transição, você vai ter problemas com isso. E se você está tendo dificuldade com isso, você chama aqui, você tem meu contato aqui no YouTube, você consegue estar tendo nosso auxílio para fazer esse processo. É uma das grandes mudanças que a gente vem causando nas empresas é ter essa clareza, é saber realmente o que que é PJ, o que que é PF. Mas vamos aqui para o ponto que é como ter gestão financeira. Então você segregou isso, mas agora o que que eu faço com isso? Como que eu vou saber por que que meu caixa não está fluindo? Você precisa entender que o caixa ele é um reflexo da sua operação. Então, o primeiro ponto que você precisa avaliar, a primeira situação que a gente passou foi segregação PFPJ. Esse é o ponto zero, vamos lá. O ponto um que você precisa entender é faturamento não é seu, faturamento não é recebível. E o que é a diferença de faturamento e recebível? O faturamento foi o que você emitiu de nota. Só que do que você emitiu de nota, você tem inadimplência, você tem um prazo médio ali que muitas vezes é acima de 30, 40 dias, seu prazo médio de venda. Você tem cartão de crédito que vai pagar lá na frente, você pode ter a sua venda no boleto parcelado, você pode ter N situações de que o faturamento não se tornou recebível. E quando você tem essas situações, você precisa entender que DRE, espero que você já tenha o DRE implementado na sua empresa. Se você não tem, você está perdendo tempo, já passou do tempo de você ter, não importa o tamanho da sua empresa, você precisa saber quanto que ela dá de lucro. Mas você precisa também saber quanto que ela gera de caixa.
E DRE é diferente de DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa. Cara, quanto que eu vou receber? Quando eu vou receber? De quem eu vou receber? Você precisa saber o que você tem a receber, o que você tem a pagar, o que você já recebeu, o que você já pagou. Para você entender onde que está essa grana. Então, você precisa fazer um demonstrativo de fluxo de caixa na sua empresa, não olhar passado, você tem que olhar passado e futuro. Passado, presente e futuro. Sempre passado, presente e futuro. Porque no fluxo de caixa você consegue fazer futuro. DRE você não consegue projetar futuro. Consegue projetar orçamento. Mas se o faturamento não aconteceu, dali para frente já atravessou tudo. Então você tem o DRE planejado, mas não é tão assertivo quanto um fluxo de caixa planejado. Então, você precisa desenhar esse seu fluxo de caixa. Primeiro ponto, desenhe o teu fluxo de caixa. O que é o teu recebível hoje, amanhã, depois de amanhã? O que é o teu pagável hoje, amanhã, depois de amanhã? E faz aí, próximo mês, por exemplo. Até no mínimo, você tem um mês de fluxo de caixa. O segundo ponto que você precisa entender quando para você ter gestão financeira é a diferença entre seu prazo médio de compra, seu prazo médio de venda. Se você compra com 15 dias e vende com 30 dias, você tem 15 dias de gap entre um e outro. 30 e o 15. Então, como que você vai conseguir fazer isso? Se você, pensa comigo, se você alavanca seu faturamento e você dobra o seu faturamento de um mês para o outro, acontece, gente. Tem clientes nossos, tem parceiros que a gente vem acompanhando que literalmente dobraram o faturamento de um dia para o outro, do mês para o outro, quando entraram no MGL. Só que o que você vai gerar? Se você tem 30 dias de prazo de venda e 15 dias de prazo de compra, o seu caixa vai ter que pagar essa compra que foi maior. E como que vai pagar se tu não tem grana? Você vai destruir o seu fluxo de caixa. Então você precisa se planejar para crescer. Você precisa se planejar muito para crescer. Muito, mas muito mesmo. Então tenha esse cuidado. Você precisa ter um planejamento do seu preço, seu prazo médio de venda e seu prazo médio de compra. Se ele tiver um gap muito grande, você precisa urgentemente buscar uma alternativa de recurso. Você não vai conseguir bancar isso com recurso próprio, provavelmente. Você vai ter que pegar o dinheiro mais barato no mercado. E dinheiro mais barato no mercado não é atrasar o seu pagamento e pagar juro, e nem usar o cheque especial do banco. Pode ter certeza, e nem antecipar recebível com a financeira. E nessa pegada aqui, como mais você vai fazer? O seu terceiro ponto é entender. Então, o primeiro ponto é você ter um fluxo de caixa projetado. Segundo, você entender o seu prazo médio de compra versus o seu prazo médio de venda. Aí você vai ter e pegar caso necessite pegar um capital de giro a um custo menor e levar esse custo para uma precificação, com certeza. E o próximo passo que você vai precisar fazer é entender seu estoque. Ah, chegou naquela parte chata, o estoque. Um bendito estoque. Quando você entra para o estoque, você precisa entender se o item que você tem no estoque realmente faz sentido para você. E muitas vezes tem empresas que compram, o estoque fica lá gigantesco, só que ela não tem fluxo de caixa. E daí o problema dela é que o estoque está gigante. Muitas vezes o estoque está gigante, mas a loja não está tão cheia. O que aconteceu? Você comprou o item errado. E o item que você comprou errado, muitas vezes vale mais a pena você queimar ele quase que a preço de custo, tenha o mínimo de margem possível, para poder fazer a operação girar, e que você venda esse item que você não está tendo performance, esse giro de estoque que está muito mais alto do que você precisa, e você compra itens que realmente fazem sentido para você. Não adianta ter, esses dias a gente estava conversando no cliente que eu passei, um parceiro nosso no MGL, que ele fez a mentoria gravada, ele fez a mentoria ao vivo em grupo, não foi gravado, foi em grupo. Ele chegou na mentoria e disse assim, cara, eu tenho uma situação aqui que eu tenho um item que tá fazendo aniversário na empresa. Assim, cara, vende, derrete. Assim, pô, mas foi tão caro. Assim, tem que derreter. Porque senão você não vai ter. É melhor você ter ele já tá pago. É melhor você desovar ele literalmente para você comprar o item que realmente vende. Às vezes você tem o item lá no teu estoque que não vende e o item que deveria estar vendendo você não tem porque não tem recurso para comprar. Então, você tem que revisar muito o seu mix. Revisão de mix você tem que ser o tempo todo. Você tem que ter, ao menos uma vez por mês, estar revisando o seu mix. Cara, se você trabalha com material de construção, você trabalha com parafuso, você trabalha com confecção, você tem que revisar o seu mix se faz sentido.
Ah, se eu trabalho com prestação de serviço, cara, o que tu tens de ferramenta faz sentido para ti nesse momento? O que tu tens de itens de ativo imobilizado ali faz sentido para ti? Não adianta ter aquela Fiorino velha na garagem que só incomoda e toda vez que tu precisa dela, ela não te traz resultado. Então, verifique o que realmente faz sentido para você. Faça como se você fizesse uma mudança de casa. Quando a gente se muda de casa, é muito legal. A gente encontra coisa que a gente nunca mais usou e não vai mais usar. Existem coisas que a gente queria usar e estava lá guardado, a gente nem sabia. Então, quando faz uma mudança, você consegue ter essas situações de melhoria. Então é isso, você tem que ter os 4 pontos, né? O ponto 0, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Então você precisa urgente implementar isso na sua empresa. Aí sim você vai ter gestão do seu caixa. Então, deve ser projetado. Ponto 0 antes, né? Vamos segregar a conta PF-PJ, isso precisa estar segregado. Depois, se eu puder, deve ser projetado, fluxo de caixa projetado, você precisa projetar ele nos próximos 30 dias pelo menos, sempre mantendo os próximos 30 dias. Depois você precisa entender se o seu fluxo de caixa faz sentido, a questão do prazo, tá? Prazo médio de venda, prazo médio de compra. E, por último, você precisa entender essa situação que a gente vem conversando. Que... Cara, esqueci a última situação minha, corta o vídeo aqui. E, por último, você precisa entender o seu estoque. Ele faz sentido? Faz sentido para você ter esse estoque todo ou não? Então, aproveita aqui. Se você está precisando de auxílio nesse processo, a gente pode te ajudar. Faço questão que você me chame aqui pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Instagram, tem todo o nosso conteúdo aqui. A gente pode estar te auxiliando nesse processo. Bora lá?